Olá pessoal, meu nome é Júnior, eu tenho 45 anos de idade e vou contar um pouco sobre a minha história, como tudo começou no aquarismo. Quando eu tinha por volta dos meus 8 anos, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que nunca gravei vídeos, tá? Estou aqui com o meu celular, com tripé, então assim, não tenho experiência, então não vou ficar editando, do jeito que sair, saiu, ok? Então é assim, quando eu tinha meus 8 anos de idade mais ou menos, eu fui numa quermesse. E nessa quermesse, na barraca de pescaria, eu ganhei um peixinho dourado, o famoso King. E levei para casa, né? Não tinha onde colocar, vim no saquinho plástico. Chegando em casa não tinha onde colocar. Peguei, minha mãe me deu um pote de palmito, aqueles grandes de vidro. Cheguei, coloquei água da torneira mesmo, sem noção nenhuma, enchi de água e soltei o peixinho lá. Não morreu, até então não morreu. Passou alguns dias sem bombinha, sem nada. Como era um king pequeno, volume de água até aqui razoável para ele, deu para passar mais de 3, 4 dias ali. Claro que sobrevivendo, né, e não vivendo. E aí o que aconteceu? Eu queria um companheiro para esse peixinho dourado. E lá fui eu, numa lojinha, até então antigamente se falava casa de aves, né? Não era nem pet shop ou loja de aquarismo, era casa de aves. E comprei um peixinho azul, tá? Chamado Tricogaster. Num aquário pequeno, soltei lá o Tricogaster. Ele, para quem é aquarista sabe que esse peixe Tricogaster ele tem uma característica um pouco agressiva, territorialista no aquário. O que aconteceu? No dia seguinte eu cheguei, acordei, cheguei na cozinha, esse pote ficava em cima da geladeira. Quando eu cheguei para ver, o peixinho amarelo não estava, o King não estava no aquário, no pote de vidro. Eu olhei no chão, estava lá no chão o peixinho, ou seja, ele pulou, tá? E aí eu fiquei sabendo que o Tricogaster começou a machucar ele, começou a bater nele até o ponto dele pular do aquário e morreu seco, esturricado lá no chão. Aí o que acontece? Eu fiquei chateado, tudo, o Tricogaster sobreviveu, como é um peixe da família dos anabantídeos, que não precisa de oxigênio na água, né? Ele respira oxigênio do ar e tal, ele sobreviveu. Mas eu queria mais peixes, comecei a pegar gosto por peixe. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu fui nessa época mesmo, eu fui na casa de uma prima minha, e lá eu encontrei um aquário, né? Tinha um aquário e quando eu vi aqueles peixinhos com aquelas luzinhas acesas, tá? Então parecia acesa, o famoso neon, eu fiquei encantado. Eu falei, eu quero, mãe, eu quero esse peixinho, eu quero ter um aquário. Enfim, fomos de novo numa loja de casa de aves. Aí compramos um aquarinho pequeno, eu acho que de 20, é uma beteira, aproximadamente 20 centímetros, retangular. Nem sabia o que era beta, o que era beteira, mas queria um aquário e aquilo foi me vendido como aquário. É o menor aquarinho que tem. Hoje tem esses quadradinhos, naquela época era retangular. Na mesma hora, no mesmo instante que eu adquiri esse aquarinho com a minha mãe, me venderam aproximadamente 10 a 12 peixinhos. Entre eles, claro, escolhendo hoje o nome que eu conheço, Plati, Espadinha, Lebiste, enfim, limpar vidro. Só que eu lembro até hoje, a gente estava indo na casa dos meus avós e nós levamos esse aquarinho com esse saquinho cheio de peixe. E o rapaz só falou na loja, né? Monta logo o aquarinho e põe dentro os peixinhos. Como a gente estava indo para minha avó, lá chegando na minha avó, lá na pia da cozinha, enchi de água da torneira o aquarinho e coloquei os peixinhos. Não passou, acho que 10 minutos, começou a morrer. Você imagina, 12 peixes no aquarinho que eu acho que não deve ter nem 1 litro. Começou a morrer. O que sobreviveu, 1 ou 2, se não me engano, nós trouxemos para casa e montamos o aquário de novo. E lá fui eu comprar mais peixe. Também sem bombinha, só pedrinha artificial, aquelas coloridas no fundo e mais nada. E eu lembro que dessa segunda leva, que eu achava bonito também o Lebiste, nessa época não era época de neon nas lojas, não tinha neon. Então eu acabei comprando o Lebiste. E eu presenciei a fêmea do Lebiste soltando o filhotinho, estava nascendo, estava barrigudo e soltou os filhotinhos. Fiquei encantado com aquilo de ver os peixinhos nascendo ali na minha frente.
Claro que vez ou outra a fêmea se virava, comia um filhotinho, ficava triste até a ponto de chorar, porque eu não admitia como que a própria mãe está comendo o filhote. Enfim, e aí minha mãe percebeu que eu comecei a pegar gosto pelo aquarismo. E fomos numa loja grande, loja de supermercado grande, que tinha setores de animais, que tinha aquários. E comprou um aquário de 45 centímetros. Aí começou já com aquele fundo biológico, as placas do filtro biológico, a torrezinha, um compressorzinho de ar, até então uma conchinha que é a cor de rosa, que abria e fechava e soltava bolinhas, e dentro da conchinha uma pérola. Bom, maravilhoso aquário, um aquário completo. Comprei o aquário, montei o aquário, lá fui nessa mesma loja comprar peixe. O que acontecia? O pessoal da loja não perguntava se o aquário era um aquário novo, se o aquário já tinha ciclado a biologia dele, já estava, né, no ponto de receber os peixes. Enfim, peixes não compatíveis novamente, e foi morrendo peixe. Morria peixe um atrás do outro. E nunca ninguém me orientou. Pegava o aquarinho de 45 centímetros, tirava quando estava começando a ficar sujo, que em 15 dias, 20 dias já ficava sujo, porque eu exagerava na ração, ninguém me orientava. O que eu tinha que fazer? Lavar o aquário, levar o aquário lá. Eu lembro que meu pai me ajudava a levar o aquário lá pro quintal, com a mangueira. Lógico, antes nós tirávamos os peixes, colocava num balde e lavava todo o aquário, com detergente, com buchinha, tudo errado. Quando montava o aquário, que ia por os peixes, aí o pouco que sobrevivia acabava morrendo também devido à água com cloro. Nós não colocávamos desclorificante, porque ninguém instruía a gente. Foi aí por volta dos meus, pode-se dizer, 13 anos, 12 para 13 anos, que eu comecei a ler um pouco sobre o assunto. Aquelas revistinhas que tinha antigamente de aquarista, comecei a ler muita teoria, nem pensar em internet ainda, né? Nem computador tinha. Então foi muita literatura, lendo. Naquela época era difícil ter lojas voltadas para aquarismo, era geralmente casa de aves, tá? Então o que aconteceu? Queria um aquário maior, queria sempre um aquário maior. Aí sim comecei a ver aquelas bombas submersas que hoje existe, né? Que é o que mais se usa. O compressor de ar quase não se usa mais, só para algumas funções, né? E comprei a bomba submersa, o aquarinho, e com as informações que eu fui adquirindo, eu fui tendo maior conhecimento e conseguia lidar melhor com o assunto. Cheguei a montar um aquário marinho de uma forma toda errada, enfim, perdi peixe, tá? Então assim, o que eu quero dizer com essa minha história? Claro que quando eu cheguei nos meus 28 anos, eu comecei a trabalhar numa loja muito conceituada na época, não no setor de aquarismo, mas tinha setor de aquarismo lá dentro, então eu comecei a pegar conhecimento mais profissional. Depois de uns 4 anos que eu fui trabalhar numa loja especializada só em aquarismo. Aí que eu comecei até a pegar algumas manutenções para fazer aquários de clientes, devido a essa experiência profissional que eu tive numa loja voltada para aquarismo. Hoje essa loja existe até hoje e é até muito bem conceituada inclusive, tá? Então hoje eu realizo manutenções em aquários de clientes, tá? O que eu quero aqui? Esse é meu primeiro vídeo, então procurei fazer uma historinha sobre como tudo começou. E muita gente hoje começa de um jeito errado, tá? Infelizmente os lojistas, principalmente quando não é voltado para a loja de aquários, e sim casa de aves, que ainda existe algumas, ou até mesmo pets, que tem o setor de aquarismo e não tem pessoas especializadas no assunto, o que elas fazem? Elas não se preocupam em perguntar se a pessoa já é aquarista, se ela tem conhecimento no assunto. Eu acho que não tem nada demais você perguntar o teu aquário, que peixe você tem no seu aquário, antes de fazer uma venda. Nessa conversa, nessa pergunta, você vai perceber se a pessoa é aquarista, se ela tem conhecimento. Porque não adianta a pessoa chegar na loja e falar, eu quero aquele peixinho azul. E chega lá, o aquário dela é totalmente incompatível para receber aquela espécie de peixe. Tem muita gente que quer um cavalo marinho num aquário de água doce. Eu não condeno essas pessoas que são leigas, porque eu já fui leigo um dia. Só que o que me deixa mais chateado é o que? Pessoas responsáveis por lojas que não orientam o seu cliente como se deve. Ou seja lá para visar lucro, ou seja lá para economizar na palavra, que quer atender um outro cliente, enfim,
pressa na venda. Porque o aquarismo é uma venda, a venda do setor de aquarismo é uma venda técnica. Não é igual se você pega um cachorro, comprou e leva. Não, o aquário, você tem que ver os parâmetros da água que está o seu aquário, os parâmetros da água que está a água do aquário, que o peixe está vindo da loja. Então, o peixe ele respira o oxigênio da água. Então, se a água não estiver imprópria, os parâmetros não estiver compatíveis com o que ele gosta de, vamos dizer assim, de sobreviver, de viver, ele vai morrer, ou ele vai adoecer, vai passar por um estresse, vai comprometer a saúde do peixe, ele pode vir a óbito mesmo, por falta de conhecimento. Então, o que me deixa mais chateado, eu já presenciei lojas, a pessoa começa a comprar, eu estou lá vendo uns peixinhos e tal, e a pessoa vai, chama o vendedor, eu quero esse, eu quero esse. Ali eu já vi aquele peixe, mas aquele peixe, vamos dizer bem claro, um ciclídeo africano com um paulistinha. E o cara pegou e colocou no saquinho. Eu sei que essa pessoa na época não conhecia nada de aquário, eu conheço a pessoa, mas ela vendeu. Com certeza deu caca na hora que ele levou para casa esse peixe, entendeu? Então assim, eu zelo muito o quê? Pela honestidade e a clareza que tem que se passar pro hobbyista, o hobbyista que está começando agora, entendeu? É um hobby. Se a pessoa já começa a ter frustração logo de início, não vai para frente, a gente vai matar um futuro aquarista. Por quê? Porque aquário dá trabalho, peixinho morre fácil. Aquário dá trabalho é uma outra conversa, mas que peixinho morre fácil, não é assim. Se o aquário tiver ideal, peixes que vêm da loja com doença, a gente tá lá, tá vendo que o peixe está com parasita, tá com seja lá alguma doença que for, visível, não é nada incubado, tá ali, tá manifestada a doença. O lojista sabe, o vendedor sabe, ou não sabe, enfim, vende um peixe doente. Para o novo aquarista que está iniciando no hobby. O que acontece? Leva para casa, vai levar doença para os peixes. Vai levar doença para o seu aquário. Aí vai achar que aquário dá trabalho, peixe é delicado, peixe não sei o que. Tem coisas que sim, são delicadas, mas assim, o principal é a falta de informação. Simples. Se a pessoa for bem orientada, ela vai ter sucesso. Hoje, eu acho assim, a gente tem que vender conhecimento. Produto, você se vende também, mas conhecimento. O que você sabe, o que eu sei, eu procuro passar para uma pessoa. E não é visar lucro. Eu não tenho loja física, mas tenho meus clientes que eu poderia muito bem ganhar em cima do que eu estou vendendo quando eu vou buscar no meu fornecedor. E nem por isso eu não vendo, eu não ofereço o que eu sei que é supérfluo para aquela situação. Tem equipamentos bons, tem equipamentos ruins? Sim, tem. Mas nem por isso você vai empurrar o top para a pessoa gastar. Sendo que o aquário dela não é compatível para receber aquele produto também. Bom, gente, é isso aí. Eu gravei mesmo esse meu primeiro vídeo. Eu sei que é um vídeo demorado, não vai ter edição, tá? Porque eu nem sei fazer isso. Aos poucos eu vou começar a melhorar o canal, tá? E meu objetivo é esse, é me apresentar para vocês e falar sobre como tudo começou nesse, para mim é lindo e maravilhoso, apaixonante hobby que é o aquarismo. Ok? Obrigado, pessoal. Até já. Até breve.